Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Salve, amada igreja, na paz do Senhor Jesus, amém? Essa noite, motivo de alegria, estar novamente junto com meus irmãos em Cristo, para estar trazendo a palavra para as nossas vidas. Eu glorifico a Deus por essa oportunidade. E para a minha vida, é o momento mais sério que eu acho na minha vida, de tudo que eu faço no decorrer do meu dia, da minha vida, é ministrar essa palavra, porque há uma grande responsabilidade de trazer algo que é sagrado, algo que é do céu. E em dias de tanto escândalo, tanta mentira, tanto engano, a gente temos visto, e é uma grande responsabilidade. E nessa noite eu quero trazer para os irmãos Lucas 7, onde a palavra do Senhor vai falar do versículo 11 ao versículo 16, onde a palavra do Senhor vai nos falar sobre a morte e uma ressurreição. A palavra do Senhor diz assim: em dia seguinte, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo o Senhor, se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando, tocou o esquife, e parando os que o conduzia, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto, e passou a falar. Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Amém? A palavra do Senhor nessa noite, uma palavra bem conhecida, e uma palavra que ela fala muito comigo. É uma palavra que na hora do desespero, hora da luta, que a gente vê que não tem mais uma saída, mais uma luz, a gente medita nessa palavra. Que sempre há esperança quando nós chegamos a Cristo. Sempre há uma esperança quando nós temos um encontro com Jesus. Porque a gente vê na palavra uma viúva, onde ela tinha um único filho. E a gente sabemos que naquele tempo e até hoje não é fácil a vida de uma viúva. Se ela é viúva, certamente ela passou a dor de perder o seu marido. E agora ela estava com o seu único filho. Mas a gente vai ver a situação que agora ela também perde o seu filho. E aquela dor que ela já sentia agora passa a dobrar, porque ela perdeu o seu único filho. E a palavra do Senhor, eu meditando sobre essa mensagem, e eu fui estudar, eu fui ver o que significava Naim. Naim significa, o nome significa aconchego ou tranquilidade. E a gente vai ver que Naim era uma cidade pequena, era uma vila pequena. E a gente sabemos que essa cidadezinha é um lugar tranquilo. É tanto que hoje a gente vê pessoas que procuram esses lugares, porque é um lugar tranquilo, o índice de violência é menos, aonde as coisas é menos, é lugar tranquilo. E a gente vê que essa mulher, ela estava nessa situação.
Era um lugar tranquilo, era um lugar de aconchego, mas ela estava passando por essa situação. E assim é a nossa vida, não é diferente. Nós temos momentos da nossa vida que tudo está tranquilo, mas de repente acontece algo e tira aquela paz, tira aquela tranquilidade da nossa vida. E essa mulher, ela estava ali. E essa mulher, ela estava conduzindo o seu filho ali para ser os últimos momentos, enterrar o seu filho. E a palavra diz que a mulher estava de saída daquela cidade. Mas deixa eu falar para você nessa noite. Às vezes nós estamos em situações onde nós não temos aonde recorrer. E a gente pensa, eu estou sozinho, não tem mais jeito. Mas deixa eu te falar nessa noite. Quando aquela mulher estava de saída, saindo daquela cidade para estar ali enterrando o seu filho, mal sabia ela que estava vindo o dono da vida de lá para cá. Mal sabia ela que ela estava saindo, mas Jesus estava entrando na cidade. Mal sabia ela que ali onde ela estava saindo daquela cidade, eu paro para meditar nessa palavra. Eu imagino aquela mulher atravessando aquela cidade, aquele povoado com seu filho. E eu imagino aquela multidão, porque a palavra fala que havia mulher carregando o seu filho e havia multidão com ela, a palavra diz. Mas de lá para cá vem Jesus e seus 12 discípulos e também uma multidão. E eu paro para meditar sobre isso. Jesus vindo com seus discípulos e com a multidão. E uma multidão que sabia quem era Jesus, porque onde Jesus passava, Jesus operava milagre. E aquela multidão que havia com Jesus, tinha visto Jesus fazendo alguns milagres. E aquela multidão estava indo com Jesus. Mas de lá vinha outra realidade. Uma mãe chorando, conduzindo seu filho, e uma multidão atrás. Eu acredito que aquela multidão que estava vindo com aquela mãe, também estava vindo o implanto. Estava vindo aquela mãe. Mas o interessante é que a palavra diz no versículo: como se aproximasse da porta da cidade. Jesus estava chegando naquela porta. Mas quando Jesus chega, Jesus avista aquela mãe. E Jesus, ele se compadece do choro. Jesus se compadece daquela mãe. Aquilo que era morte, aquilo que era o cenário de morte, a vida chega. Aquilo que era um cenário de choro, agora a vida chega. Jesus, ele chega naquele cenário. Aqui nós vemos nessa noite o cenário. A gente vê um momento de lágrima, um momento de dor. Mas agora eu quero trazer para mim e para a sua vida. Eu não sei o momento que você está passando. Eu não sei quais dores, qual cenário que você está passando. Mas eu quero falar para ti. Aquele Jesus que enxergou aquela mãe, ele enxerga você nessa noite. Aquele Jesus que se compadeceu daquela mãe que estava indo enterrar o seu filho. E Jesus se compadece. E a palavra diz como, se aproximando da porta da cidade, no versículo 12. Eis que saiu o enterro de um filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. No 13, vendo o Senhor, se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Aí a gente para meditar. Como a mãe já tinha perdido o seu marido, agora uma mãe enterrar o seu filho. Como olhar para aquela mãe e falar assim: não chore. Como olhar para uma mãe no cenário desse e dizer assim: não chore. Mas Jesus pode fazer isso. Jesus, ele pode fazer isso. É Jesus que cessa o choro na minha e na sua vida. Um dia Jesus me encontrou. Um dia Jesus, ele me buscou nesse cenário. Eu vou dizer, esse jovem, ele estava morto o corpo, mas um dia Jesus me encontrou um espírito morto.
Um dia esse que encontrou essa mãe e falou: não chore, um dia me deu vida. Um dia Jesus gerou vida em mim. Para hoje eu dizer para você, Jesus, ele continua sendo o mesmo. Aquele Jesus que teve um encontro com essa mãe, é o mesmo Jesus que cura, salva e liberta a humanidade. Sabe por que a humanidade está morta? Porque ainda não escutou Jesus dizer: cesse o choro, porque a vida chegou. Jesus, ele continua libertando. Jesus, ele continua curando. Porque Jesus, ele não muda, Jesus, ele é imutável. E aquela mãe, naquele cenário, no versículo 14, chegando-se, tocou o esquife, e parando os que conduziam, diz: jovem, eu te mando, levanta-te. Então a gente vai ver um cenário, o toque de Jesus é diferente. Onde Jesus toca a vida, onde Jesus toca a libertação, onde Jesus toca o cenário muda, onde Jesus chega o cenário não continua do mesmo jeito. Onde Jesus entra não tem como continuar a mesma situação. Mas pastor, a minha nunca mudou, mas no tempo de Jesus, Jesus ele faz, porque Jesus ele muda o cenário. Eu creio assim. Porque o cenário de morte, quando Jesus chega, quando ele toca, a palavra diz no versículo 15: sentou-se o que estivera morto, e passou a falar. Jesus o restituiu a sua mãe. Aí você olha no versículo 15, como o cenário já mudou. E uma multidão atrás de uma mãe carregando aquele caixão, aonde encontra com Jesus. Jesus ele toca, agora Jesus, aquele que era o cenário de morte, Jesus restitui a sua mãe. Jesus entrega aquilo que era morte, da vida entrega para a sua mãe, restitui aquilo que já não havia mais esperança, mas Jesus ele chega e restitui a sua mãe. Agora o choro já não era de dor, agora o choro era de alegria. Agora eu imagino aquela mãe fazendo a trajetória de volta. Porque lá atrás ficou a multidão, acredito que aquela multidão viu passando aquela mãe para enterrar o seu filho. Talvez estava esperando a mãe voltar para eles consolar, para eles dar um abraço de consolo. Mas agora eu imagino na minha mente, eu paro para pensar o quanto Jesus é lindo. E agora aquela mãe fazendo o mesmo trajeto, voltando com seu filho no braço. Mas agora não cenário de morte, agora cenário de vida. Olha como, quando Jesus toca, olha como o cenário ele muda. Porque quando Jesus entra na situação, Jesus ele muda. Jesus ele muda, irmão. Então deixa Jesus tocar, deixa Jesus fazer algo novo, deixa Jesus transformar, deixa Jesus fazer, porque Jesus ele faz. Sabe por que hoje eu comecei, tanto escândalo, tanta mentira, ninguém quer saber mais? É porque esses que não deixou Jesus tocar, para que venha ter uma mudança de vida. Aí hoje tudo o que acontece, as pessoas têm abandonado. Ei, deixa eu falar, não abandona Jesus pelos escândalos que está no mundo. Não pare de seguir Jesus por causa de mau testemunho nessa terra, meu irmão. Jesus ele continua curando, libertando e mudando o cenário da minha e da sua vida. Jesus ele continua mudando o cenário. E ele quer mudar. Jesus ele quer mudar o cenário. Jesus ele quer fazer. Mas para isso você tem que crer. Para isso Jesus ele apenas tocou e entregou para a sua mãe. No 16 diz: todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo:
grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Então Deus, Ele visita, irmão. Deus, Ele visita, Deus, Ele faz, muitas vezes é o homem que não permite Deus fazer na sua vida, muitas vezes nós que não permitimos esse tocar. Essa mãe podia dizer, não quero que toque, eu não quero cego o enterro, mas essa mãe permitiu, ela parou, e quando ela parou, Jesus toca e algo muda na vida dela. Mas às vezes é nós que não para. E às vezes é nós que não para. O Senhor está dizendo, para. Mas nós não paramos. Essa mãe, ela tinha a opção de parar ou continuar. A opção era dela. Ela podia seguir o velório e não ter vida na vida, não ter vida sobre o filho dela. Mas ela parou. Muitas vezes nós estamos muito acelerados. Muitas vezes o mundo está muito acelerado. E o Senhor só quer que nós freamos um pouco, para que o toque de Jesus venha sobre a mim e sobre a sua vida. Muitas vezes nós precisamos, sabe o que? É desacelerar um pouquinho, para que Jesus toque em nós, para que Jesus faz algo novo na minha e na sua vida. Nós andamos num mundo tão acelerado. Tem tempo para tudo, para fazer tudo, tem tempo para tudo, mas quando é para parar, para Jesus tocar, mudar, nós não temos tempo, nós não queremos, nós não permitimos o tocar de Jesus. E nós precisamos desacelerar. Nós precisamos ter esse tempo. Porque quando Jesus falou para, ela poderia seguir. Ela podia dizer, segue o enterro. Você pode ler a palavra, Jesus falou para. E quando parou, foi no parar, Jesus tocou. Então quando Jesus, Ele chega no cenário, Ele muda o cenário. Sabe por que o cenário de muitos não tem mudado? Porque não tem deixado Jesus tocar para que o cenário mude. Eu não conheço ninguém na palavra, ninguém, que Jesus entrou na vida dele e não mudou o cenário da sua vida, da sua casa e da sua família. Jesus, Ele muda. Jesus, Ele muda. Porque quando Jesus, Ele entra, Ele muda, a tempestade cessa, a doença sai e algo acontece. Mas pastor, mas na minha... Ei, quando Jesus entra e é da vontade dEle, o cenário muda. Ah, mas por que não mudou? Porque talvez ainda não é a vontade de Jesus. Você não parou e não deixou Jesus tocar. Porque Jesus, Ele não muda. Jesus, Ele não muda. E a palavra do Senhor, meu amado, a palavra do Senhor, ela nos fala sobre essa viúva. Ela nos fala sobre essa viúva que estava indo enterrar o seu filho. Mas deixa eu te falar algo nessa noite. Havia multidão que estava seguindo aquela mulher. Talvez estava indo em planta atrás daquela mulher. Mas havia multidão que estava seguindo Jesus. Mas quando essa multidão que seguia essa mulher, eles viram o que Jesus fez, eles glorificou o nome de Jesus. Sabe por que glorificou? Porque ele estava seguindo o cenário de morte, mas quando eles viram que Jesus traz vida, ele glorificou o nome de Jesus. Porque Jesus, Ele muda. Jesus, Ele continua curando. Jesus continua libertando. Jesus continua fazendo na vida do homem. Jesus, Ele continua fazendo. A palavra do Senhor também vai dizer em Lucas 8, onde Lucas 8, do versículo 40, vai falar também sobre um pai que tinha uma filha única chamada Jairo. É uma palavra também que fala muito comigo. Onde a sua filha, ela estava na enfermidade, estava com a enfermidade. A palavra diz que Jairo, ele deixou na casa dele uma multidão, em pranto, chorando. Mas a palavra diz que Jairo, ele foi atrás da pessoa de Jesus.
Então a gente vai ver que em Lucas 7, há uma mãe que ela está indo ao enterro de Jesus à vista, mas também há um pai que estava perdendo a sua filha. Ele tomou uma posição, deixou a multidão, deixou o luto e foi atrás de Jesus. Então há dois cenários aonde a gente vê, mas muitas vezes queremos parar no cenário e não queremos ir atrás de Jesus. Se Jairo tivesse ficado na casa dele, chorando, no pranto, no meio da multidão, ele não teria a filha dele de volta. Então muitas vezes a gente paramos na dor, muitas vezes a gente paramos naquele momento de dor, naquele momento de sofrimento, e nós não buscamos Jesus. Então é outra palavra que eu também aprendo muito com isso. Sabe por quê? Porque a dor, a dor não pode nos parar. O cenário, meu irmão, não pode te parar de você buscar Jesus. Busque Jesus, seja o cenário que for. Busque Jesus, seja na dor, seja no cenário de morte, seja no cenário de vida, seja na alegria, seja na tristeza. Busque o Senhor Jesus, porque tanto na alegria quanto na tristeza, Jesus, Ele é o foco de tudo, a minha e da sua vida. 1 Coríntios 3:11, a palavra diz: porque um fundamento já foi posto, o qual é Cristo, e não há outro fundamento para mim e para a sua vida. A palavra também do Senhor vai dizer em Atos 4, versículo 12: porque não há nenhum mediador entre Deus e o homem, a não ser Cristo, aquele que encontrou aquela mãe em desespero e voltou aquela mãe se alegrar. Não há outro que possa fazer em prol da minha e da sua vida. Então quando nós olhamos para o homem, quando nós olhamos para os escândalos, olhamos para a mentira, nós deixamos de olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Então nessa noite eu falo para você: não pare de orar, não pare de buscar, não pare de servir a Jesus por causa dos maus testemunhos. Jesus, Ele não dá mau testemunho, mas pelo contrário, Jesus morreu como um cordeiro, calado, para que eu e você possamos viver, meu irmão. Há uma eternidade nos aguardando, e nós não podemos parar, não podemos desistir. Quando esse evangelho, ele nasce no meu e no seu coração, ele queima. E a circunstância da vida não pode parar a mim, não pode parar você. Paulo, ele foi o homem que mais perseguiu a igreja. Mas quando Paulo se converte, ele fala: ó, eu aprendi a ter riqueza, aprendi a ter sofrimento, aprendi a ter fome, aprendi a ter a barriga cheia. Mas tudo em Paulo estava em Cristo. Porque Paulo falava: vou morrer é lucro. O morrer é lucro. Então o momento está chegando, meu irmão. O momento está chegando. Não perca a oportunidade de estar em Cristo Jesus. Nós estamos vivendo dias muito difíceis. Não está fácil ser cristão, irmão. Ah, mas por quê, pastor? Não é perseguido, como os discípulos, por causa de uma verdade. Não é perseguido por causa do evangelho, mas é por causa de escândalo, por causa de mentira, por causa de mau caráter, por causa de homens que têm pregado um evangelho de mentira. E o povo não entende, todo crente é safado, todo crente não presta. Mas deixa eu falar para você: seja você santo, se santifique você, faça a diferença você, porque naquele grande dia a palavra diz: todos comparecerão perante ao trono de Cristo. Para quê? Dá conta de mim. Dá conta de mim. Cristo está vindo. Olha o cenário. A igreja de 10 anos atrás, 15 anos atrás. Olha a diferença. E olha para o cenário da igreja hoje. É Cristo dizendo: eu estou às portas, eu estou chegando, eu estou vindo. Onde ninguém quer congregar, onde ninguém quer se reunir, onde ninguém quer estar junto, onde ninguém não quer mais, irmão. Não quer mais. E é uma necessidade, como Cristo falou: para. E Cristo toca, e vida foi sobre aquele jovem, aquele filho. Então nós precisamos disso, de parar.
frear, pensar, para que Cristo possa tocar e fazer algo novo. Mas você também pode tocar em Cristo. Porque quando Jesus estava indo para a casa de Jairo, a mulher apenas tocou em Cristo. O toque em Cristo. Então quando você toca em Cristo, Ele toca em ti. O contato com Cristo, tudo muda na nossa vida. Ela tocou. Gastou tudo que tinha aquela mulher. Mas não conseguiu nada. Mas quando ela decide tocar em Cristo, tudo muda na minha e na sua vida. Um dia Cristo me tocou. Um dia Cristo te tocou. E Cristo continua tocando, irmão. Ele continua tocando. Ele continua fazendo. E Ele vai fazer. Porque eu creio na semente que tem sido lançada sobre a terra. Eu creio na palavra que tem sido pregada sobre a terra. E tudo coopera para o bem daquele que crê em Cristo Jesus. E mal sabe quem prega na mentira, mal sabe ele que está cooperando para o reino de Deus. Paulo fala, deixa pregar. Mal sabe que a semente está sendo lançada. E vidas vão ser alcançadas. Através de Cristo, através do tocar de Cristo Jesus. Então nessa noite, não sei como você chegou aqui. Não sei como você ouviu essa mensagem. Eu quero falar como Cristo falou. Para, espera o toque de Cristo. E sai daqui com vida. Sai daqui com outro pensamento. Que você é capaz. Você pode. E não desista. Não desista. Porque há um lugar nos esperando. E eu anseio por esse momento. De um dia estar com Cristo e dizer, valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Amém, meus irmãos? Então essa é a mensagem nessa noite. A mensagem é freia e deixa Cristo tocar. Que ainda há vida aí. Ainda há vida aí. Ainda há esperança. Não desista de pessoas. Não desista de ser humano. Continua persistindo. Porque o dono da vida continua dando vida. Amém? E eu agradeço nessa noite. Essa é a mensagem para mim e para a sua vida. Que o Senhor Jesus abençoe a sua casa, a sua família, o seu fim de ano, o seu ano novo, em nome de Jesus. Pastor Gibson, muito obrigado. Pastora Leira, muito obrigado. E que Jesus abençoe a todos. Aleluia. Vamos ficar de pé, amém. Glória a Deus. Aleluia. Ele não muda. Ele é o mesmo, amém. Aleluia. Glória a Deus. Ele vive. Aleluia. Com meu osso caio ao chão e me prostro a teus pés.
entrarmos na graça, amém? Cheios do Espírito, cheios da glória, exaltando, cantando e louvando aquele que vive, amém? Aleluia! Ele vive, aleluia! Do Senhor e a sua misericórdia esteja sobre nós todos os dias. Que a graça do Senhor seja multiplicada sobre a vida de cada irmão, de cada família, daqueles que estão aqui neste lugar e daqueles que estão na live. Que a graça do Senhor seja multiplicada sobre ti, em nome de Jesus, porque ela é o poder de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia.